bem, irmãos, vamos mais uma vez pedir orientação do nosso Deus, não é? Texto que nós lemos em João 15, verso 5, texto que tem marcado muito a minha vida, diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Em outras traduções, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não nos ajudar, não nos abençoar, não nos capacitar, não nos dar os recursos, não nos direcionar. Nós devemos ter sempre essa atitude no coração, não é? De dependência total do nosso Deus. Então vamos buscá-lo nesse instante em oração para Ele nos abençoar, seu Santo Espírito nos dirigir nesta manhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra, Tua revelação especial para nós, Teu plano para nós, onde o Senhor nos mostra o Evangelho, a salvação no Teu Filho, também nos orienta a viver com a vida que agrade ao Senhor, como viver na sua igreja e como te adorar. Nós temos esse privilégio de termos a sua palavra na nossa própria língua, nosso idioma, que nós agradeçamos ao Senhor todos os dias por isso. Grande privilégio. Quantos povos gostariam de ter o que nós temos e ainda não têm? Prepara pessoas para traduzir a sua palavra para esses povos que ainda não têm nem o Novo Testamento na sua língua. E obrigado por tantos que já receberam. Pedimos que o Senhor nos conduza nesta manhã, na meditação, no ensino da tua palavra. Sabemos que é o Senhor que nos dirige e nos orienta. Queremos te honrar por isso. Cuida de cada um aqui de nós, que tenhamos um desejo ardente de servir ao Senhor, de sermos servos fiéis, servos, amigos, porque o Senhor tem estreitado o relacionamento com o seu povo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, muitos de vocês aqui têm trabalhado em empresas, não é? Em comércios, instituições. Eu mesmo já trabalhei em vários lugares. Antes de vir para o seminário, eu trabalhei numa multinacional lá no Vale do Paraíba, na cidade de Caçapava, ali próximo a São José dos Campos. E é interessante que quando você se torna, né, ou vai ser contratado para trabalhar em alguns lugares, né, a maioria das empresas, eles têm algumas exigências, né, observações e direções para dar para o funcionário. Algumas dessas direções são, primeiro, que o funcionário saiba a missão da empresa, né? Saiba por que aquela empresa existe e o que ela deve fazer, né? A ideia é que ele saiba a missão da empresa, saiba também quem ele é ali naquela empresa e também o que a empresa espera dele, o que aquela instituição espera dele como funcionário. Ou seja, eles deixam claro para nós, né, para o funcionário ali, pensando na minha época, a posição que a gente vai ocupar ali, as atribuições. No contexto lá que eu trabalhei, tinham várias, né? Podia ser da produção, da chefia, trabalhar na supervisão, na gerência, uma função específica, né? E também eles disponibilizam recursos para que o funcionário realize, né, a sua tarefa. Em resumo, o funcionário deve saber quem é e o que fazer ali, naquele contexto. E geralmente quando se tem uma missão a ser realizada,
essas ideias são muito importantes, né? Você precisa saber qual a missão a ser realizada. Você precisa saber quem você é nesse contexto. E você precisa também saber quais são os recursos que você tem para realizar a missão. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele fez algo muito parecido, para que eles não tivessem qualquer dúvida de quem eles eram e o que eles deveriam fazer. Então, lá em João capítulo 15, né, o texto que nós lemos, quero convidá-los mais uma vez a abrir para lá, nós lemos aí dos versos 1 ao 17, mas nós vamos ler apenas agora dos versos 12 ao 16. E vamos concentrar o nosso estudo no verso 16. Então diz assim em João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 12 ao 16. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, verso 16, que é o nosso estudo dessa manhã. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Né? Muito bem, irmãos. Interessante que o Senhor Jesus, ele muda aqui, nesse momento, a relação que ele tem com os seus discípulos. Os seus discípulos continuam sendo os seus servos. E ele deixa isso claro quando ele fala, né? Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Então ele continua ordenando, ele continua dando as ordens para os seus servos. Só que agora ele diz que eles não seriam mais servos no sentido da intimidade com o Senhor. Chamaria esses servos de amigos. Então nós podemos dizer aqui que o Senhor tem uma relação conosco, com os seus discípulos, de servo-amigo. Nós continuamos servos porque devemos obedecê-lo, mas agora somos seus amigos porque ele tem compartilhado conosco os seus planos. Ele fez isso com os discípulos e isso se estende até nós. Então, meus irmãos, o servo amigo de Cristo sabe quem é e o que deve fazer. Aqui nesse texto, nós temos um texto inserido no Evangelho de João, e o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como o divino Filho de Deus. João vai tratar da natureza da pessoa de Cristo e do significado da fé nele, da fé em Jesus. É o evangelho que mais declara a divindade de Jesus Cristo. E é até interessante, né? Porque você vê nos demais evangelhos a Deus, né, Jesus, né, vindo da terra, nascendo como homem, né, e depois indo para o céu. Já no Evangelho de João, ele vem do céu para a terra, né? Começa falando que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, então, se encarnou aqui neste mundo. Mas mesmo neste Evangelho, onde Jesus é revelado como Deus, como Senhor, nós temos vários exemplos de que Jesus estava pronto para servir em todo momento. Ele era o mestre, ele era o Senhor, mas ele era o mestre que servia. Isso era algo estranho para aquela cultura, né? Porque geralmente um servo,
um mestre, ele tinha vários servos que faziam tudo para ele, certas coisas ele jamais faria, porque ele era aquele dotado do conhecimento e ele era para ensinar e não para servir. Mas o Senhor Jesus é um servo, é um mestre que serve, é um mestre que nos serviu ao ponto de dar a sua vida por nós. Ele era o mestre que servia. Ele mostrou isso em um exemplo grandioso aqui no contexto desta passagem, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. No capítulo 13 deste evangelho, nós temos essa narração, né? A tarefa do servo mais inferior, do servo menor de uma casa, era de lavar os pés das visitas que chegavam, lavar os pés do Senhor e da família quando eles chegavam da rua. Lembrando que eles usavam sandálias, né, num contexto que não tinha asfalto, nem rua pavimentada, então tinha muita poeira, e ali, antes de entrar na casa, eles tinham essa tarefa, né, um servo que só era responsável para lavar os pés dos seus senhores, né? E Jesus fez isso, praticando aquilo que ele ensinava de uma forma nunca esperada pelos seus discípulos. O mestre, o Senhor que serve os seus discípulos. Em várias outras ocasiões, Jesus ensinou para os seus discípulos a importância de servir. Então, todas as Escrituras, né, o Senhor Deus tem os seus servos. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Jesus como servo, e ele nos ensinou a servirmos uns aos outros. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 20, verso 26, a palavra de Deus diz: não é assim entre vós, quando eles estavam discutindo a respeito de quem seria o maior, né, entre eles. E ele disse: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E é muito interessante isso. Para a pessoa no reino de Deus se tornar grande, não é? Ela deve servir. Ela deve estar ali lavando os pés, podemos dizer assim, dos outros. No ano que eu me formei no Seminário Batista do Cariri, isso foi em 2004, eu e Juliana, o nosso diretor, ele fez um ensaio, né, antes da formatura, como nós ficaríamos lá no anfiteatro do seminário, quem conhece. E quando nós saímos lá da formação e descemos, o diretor entregou para nós uma toalha de rosto para cada aluno, para cada formando daquele ano. E ele apertou a nossa mão e falou algumas palavras, e naquela toalha estava escrito assim: seja grande, seja servo. Seja grande, seja servo. Nós fomos chamados para servir, servir uns aos outros, servir a igreja do Senhor, servir o Senhor. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Jesus, o Senhor, deu o maior exemplo de servo que seus discípulos podiam imaginar. No nosso texto aqui, João 15, verso 16, ele ocorre no mesmo contexto deste exemplo, né, como eu disse, em que ele lavou os pés dos discípulos de forma humilde, realizando o serviço. Este contexto vai do capítulo 13 ao 17 de João e é chamado o discurso de Jesus no cenáculo. Interessante, né, que João, o evangelista, Deus, através dele, separou essa grande porção, né, do seu evangelho para falar apenas de um momento que o Senhor Jesus teve com seus discípulos. Foi lá que o Senhor Jesus pediu para que os discípulos preparassem a última Páscoa que ele teria com eles aqui, e também ali ele instituiu a ceia do Senhor, né? E Jesus, de forma singular, proferiu-lhe aquelas últimas palavras e antes de ele regressar para ser morto, né? Ser sepultado, ressuscitar e regressar ao Pai.
Então, neste contexto, que Jesus chama os seus discípulos para uma vida frutífera de serviço ao Senhor, né? Para que os seus discípulos dessem continuidade à sua obra aqui, depois que ele retornasse para o Pai. E é aqui, como eu já mencionei, que ele vai chamar os seus discípulos servos, não é? De amigo. A intimidade do relacionamento com Cristo foi agora para um outro nível. Servos amigos, aqueles que obedecem ao Senhor, que ele pode compartilhar do seu plano, muito mais apenas do que dar simples ordens para um subalterno. Nós temos um relacionamento precioso com Jesus. Nós temos um relacionamento precioso com o nosso Deus. Somos os seus servos. Somos os seus escravos, não é? Antes éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de um Senhor bondoso. Antes nós éramos escravos do pecado tirano. Mas agora nós somos servos de um Senhor maravilhoso que deu a sua vida por nós e que nos chamou para obedecê-lo e continuar a sua obra aqui. Um servo bondoso. Foi ali, nesse contexto, que Jesus ensinou como deveria ser o servo de Deus, e o que eles deveriam fazer, né? O servo de Cristo. Então, o servo amigo de Cristo sabe quem é e o que deve fazer. Nesta manhã, nós veremos 4 verdades relacionadas ao servo de Cristo, né? Que sabe quem é e o que deve fazer. A primeira verdade é que o servo de Cristo tem consciência do seu chamado, não é? O servo de Cristo, ele tem consciência do seu chamado, né? O servo amigo de Cristo. Nós podemos ver aí no verso 16, a primeira parte do versículo. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Esta afirmação, meus irmãos, mostra a graça de Deus em escolher pecadores e transformá-los para o seu serviço. Nós só podemos nos aproximar do Senhor porque Ele se aproximou de nós primeiro. A Bíblia diz lá em 1 João, inclusive o próprio evangelista, lá nas suas epístolas, no capítulo 4, verso 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele que tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro e nos amar, em nos resgatar, em nos salvar, em nos incluir no seu plano, para que nós então pudéssemos agora sermos seus servos amigos e que pode frutificar neste mundo para Ele. Deus não só nos escolheu para nos abençoar com a graça da salvação no seu Filho, somos eleitos porque o Senhor assim desejou salvar pecadores como nós e enviou o seu Filho para morrer na cruz e derramar seu sangue para que essa salvação pudesse ser efetiva, mas também Ele nos escolheu para servi-lo, para realizar a sua obra, para frutificar. Interessante que essa graça que nos escolhe, nos coloca na posição de servos, escravos, né, como eu disse. Mas olha, irmãos, lembrando de onde Ele nos tirou, servi-lo é o mínimo, não é verdade? Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, o texto diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. O salmista vai falar algumas vezes de situações de angústias, de pecado que ele estava, e ele usa a palavra lamaçal, né? Me tira do lamaçal. E é uma figura que nós podemos trazer para nós, para a gente enxergar a nossa condição antes de sermos salvos pelo Senhor, sermos perdoados. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos caminhando para a condenação eterna. Estávamos no lamaçal, completamente envolvidos por tudo aquilo que desagrada a Deus, por tudo aquilo que é delito, que é ofensa, que é iniquidade.
e o nosso destino era terrível. Mas ele nos tirou de lá, ele nos livrou na pessoa do seu Filho. Servi-lo é o mínimo, servi-lo é uma atitude de gratidão a esse Deus maravilhoso. Então, nós devemos ser servos, escravos, com alegria. Mas ele vai além, nos chamando de servo amigo, compartilhando do seu plano conosco. Você já parou para pensar nisso? Deus chama os seus servos para realizar a sua obra, chama-os de amigos, incluindo cada um de nós que ele salvou na realização do seu plano. Deus incluiu você, se você é salvo por ele, se você é um crente, para participar da realização do seu plano eterno aqui nesse mundo. Que grande privilégio é poder servi-lo. O fato de sermos chamados e escolhidos por Cristo também é uma garantia de que o serviço que ele pede para realizarmos prosperará. Então é ele que nos chama, é ele que nos aponta a obra. Ele é o maior interessado que essa obra prospere. Então ele vai sim usar você, usar a mim, usar aqueles que são dele para realizar a sua obra e ela vai frutificar. Então, se envolva na obra do Senhor, ouça o seu chamado. Uma das coisas que mais tem me ajudado quando passo por dificuldades, mais me ajudou no passado, quando passei por dificuldades no ministério, quando Satanás quer colocar dúvida nos nossos corações, no meu coração especificamente, foi a consciência e a certeza do chamado de Deus para a obra dele. Tinha convicção de que ele tinha me chamado, convicção pessoal, e não só isso. No caso do chamado para o ministério pastoral, do chamado para o serviço do Senhor, a percepção da igreja. Então, tudo isso me ajudou, me fortaleceu para continuar a obra. E deve fortalecer você também. Quando o inimigo falar no seu coração, que você não é apto, que você não conseguirá fazer, que essa obra não é para você, você tem que lembrar que ele te chamou para servi-lo no corpo de Cristo. Que ele te deu talentos para servir no corpo de Cristo, que ele te deu dons para servir no corpo de Cristo. E ele é que nos capacita, ele que nos dá o seu espírito para realizar esta obra, Nós só somos servos dele porque ele tomou a iniciativa. Você tem essa convicção? Você tem a convicção que Deus chamou você, que você é um escolhido dele? Tem a certeza que você é salvo porque ele lhe chamou, mas também tem a certeza que ele lhe chamou para servi-lo. As duas coisas estão juntas. Aquele que o Senhor chama para a salvação, ele também chama para o trabalho, para frutificar, para permanecer na videira e para dar muito fruto. E aqui eu quero trazer uma implicação para nós. Se você tem consciência que Cristo lhe escolheu, lhe chamou para a salvação, você também está servindo a Ele? Quais as áreas que você está envolvido no corpo de Cristo, na igreja, dando frutos? Tantas tarefas que nós temos para realizar, não é? Tantas coisas que nós podemos fazer, tantos ministérios. E quando vai chegando o final do ano, a igreja vai fazer as escolhas daqueles que vão assumir ministérios, ou então vão ajudar líderes nos seus ministérios. Se coloque à disposição, deseje servir ao Senhor. Tenha consciência que este chamado é sublime, chamado não só para a salvação, mas um chamado para servi-lo. Como é importante ter consciência do chamado de Cristo, convicção e certeza da salvação, mas também que ele nos chamou de servo amigo, compartilhou o seu plano conosco e nos capacitou para realizar esse plano. Isso deve trazer segurança para nós, isso deve trazer para nós um ardor destemido, não é? Para poder realizar aquilo que o Senhor pede de nós. Muitas vezes o inimigo vai querer fazer com que você não trabalhe,
né? Não, deixa outros fazerem, você talvez não é tão capacitado. Você foi chamado para servir. Tem áreas na igreja que o Senhor deseja que você sirva, né? E então se coloque à disposição, lembrando que você deve ter plena consciência desse chamado. Meus irmãos, a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que o servo de Cristo sabe que tem uma tarefa específica para realizar, né? Ele não só tem consciência do seu chamado, mas ele também sabe que tem uma tarefa específica para realizar. E o texto diz aí, continuando no verso 16, né? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Olha aí a tarefa específica que o Senhor deseja que realizemos: dar frutos. Interessante que um rei, um senhor, aqueles certos contextos, nunca dava uma ordem específica para um servo, para um escravo, um subalterno. Ele sempre falava com o responsável, que então distribuía as tarefas. Aqui o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do universo, ele diz: eu mesmo os escolhi, eu mesmo os nomeei para um propósito específico no meu reino. Ele está falando especificamente para os discípulos aqui, né, os seus apóstolos, mas nós podemos aplicar isso para nós. Ele nos escolheu, ele nos nomeou para que nós pudéssemos também gerar frutos e permanecer na videira e gerar muitos frutos. Interessante que isso significa que o servo tem uma função no reino e um lugar onde ele irá atuar. Nós, como servos, escravos, devemos procurar conhecer o lugar que nos cabe ocupar no plano do Senhor. E esse mesmo Senhor, ele nos chama, ele nos envia para dar frutos. E ele não só faz isso, né? Ele também nos capacita e habilita para cumprir a tarefa. E aqui, meus irmãos, que vai entrar os dons e os talentos no serviço do rei. Todo crente tem dons e talentos que Deus deu para ele realizar no seu reino, no contexto da igreja, na pregação do evangelho, na obra de Deus nesse mundo. Talento natural é as habilidades que Deus te dá, que você nasce com ela. Tanto os crentes quanto os descrentes têm talentos. Todos deveriam usar para a glória de Deus. Tem um educador cristão, por volta do ano de 1600 e pouco, chamado John Comenius. Não sei se você já ouviu falar dele, talvez os educadores aqui. E ele, inclusive, ele escreveu um livro naquela época, que é a Didática Moderna, né, que é usado até hoje pelas faculdades até seculares, né? Só que eles omitem a parte que ele mostra como que é importante ensinar sobre Deus para os seus alunos. E ele dizia que todas as pessoas deveriam usar os seus talentos para o benefício de si mesmo, para o benefício dos outros e para a glória de Deus. Então todos devemos usar nossos talentos para abençoar a nossa vida, a vida das pessoas e para a glória de Deus. E dom espiritual é aquela capacidade que Deus dá de forma sobrenatural quando você nasce espiritualmente. Então, o dom espiritual só tem, né, só os crentes, só os servos de Deus, os filhos de Deus é que terão para serem usados na edificação da igreja. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 4. Nós não vamos, obviamente, expor o texto lá, mas mostrar esse contexto em que o Senhor usa pessoas que são presentes para a igreja com capacidade para treinar outros que vão realizar a obra de Deus, vão realizando tarefas específicas no reino de Deus. Efésios capítulo 4, dos versos
17 em diante. Deixa eu ver aqui. Desculpa, do 7 em diante. Efésios 4, 7 ao 16. Diz assim, Efésios 4, 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, no início, na formação da igreja, a gente tem aprendido com o pastor Carlos, né? Apóstolos e profetas aqui foram o fundamento, sobre eles a igreja foi fundamentada, né? Já realizaram a sua obra. Mas continua, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastor-mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, Deus tem dado pessoas, capacitado elas com dons, para que sirvam a igreja treinando e realizando a obra em conjunto, e os irmãos, as pessoas, vai tendo ali os seus dons aperfeiçoados, com o propósito de desempenharem o serviço no corpo de Cristo. E o propósito é edificar o corpo de Cristo. E o texto continua no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, nos tornarmos maduros com essa edificação, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, novamente aqui, né, serviço, edificação, justa cooperação de cada parte, cada membro do corpo de Cristo, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, realizar a obra de Deus, né, nós estamos cada um participando, edificando a nós mesmos, né, para o crescimento, promovendo o crescimento e edificação de si mesmo no corpo de Cristo. Quando eu sirvo, quando eu me envolvo, quando eu recebo treinamento, quando eu entendo qual é o meu dom espiritual e também coloco meus talentos naturais para a glória de Deus, para o crescimento da igreja, para a edificação dos santos, eu estou fazendo isso para mim mesmo, para o crescimento do corpo que eu participo, para a edificação da igreja que eu participo. Então, é uma grande alegria e privilégio poder participar do corpo de Cristo e servir. O Senhor chamou você, salvou você, nos salvou para poder realizar a obra dele, né? Nós temos uma tarefa específica para realizar, e nós podemos aqui, né, perceber nesse texto que é uma evidência de maturidade quando nós estamos envolvidos nesse processo de edificação do reino de Deus, da igreja. Quando nós achamos o nosso lugar específico, quando nos envolvemos, quando trabalhamos para Deus. É maravilhoso saber exatamente o que Deus quer de nós, realizar o que Ele manda. Você já sabe disso? Você sabe quais as áreas que Deus tem lhe preparado, tem lhe dado talentos, tem lhe dado dom para servir? É claro que é muito amplo, né? A gente serve em vários,
Mas tem aqueles que Deus faz com que o nosso coração seja mais apaixonado e a gente pode servir com grande alegria, né? E, meus irmãos, servir o reino de Deus, edificar a igreja, não é só para pastores, missionários, não é? Pelo contrário, é para todos nós. Efésios mostra isso claramente. E nós podemos ver tantos homens de Deus que realizaram a obra de Deus até em outros contextos, né? Como José, Daniel, Esther, a serva de Naamã, no Antigo Testamento, e no contexto da igreja local. Quantas pessoas se envolveram para ajudar os apóstolos, né, na edificação das igrejas? Qual é o lugar que Deus está chamando você para dar fruto? Quais as áreas específicas que Deus quer que você atue na igreja? Você tem essa oportunidade. Não desperdice a oportunidade de servir ao Senhor. Esse privilégio de servir é dado a cada crente, não só uma elite, né? Não existe isso no meio do contexto da igreja, do corpo de Cristo. E muitos crentes, às vezes, ignoram esta verdade e o privilégio de poder se envolver com o serviço no corpo de Cristo. Existe uma frase anônima que é muito interessante, que ela diz assim: disponibilidade é mais rara do que capacidade. Disponibilidade é mais raro do que capacidade. O problema do trabalho na igreja é falta de disposição muito mais do que de capacidade. Porque Deus tem capacitado o seu povo. Deus tem dado talentos para cada um de nós. Deus tem dado dons. Então, o servo de Deus, o servo amigo, consciente do seu chamado, deve compreender e saber qual é a tarefa que ele deve realizar e se envolver nestas tarefas. Deve estar sempre disponível ao seu Senhor. E é uma implicação, né, da sua condição de servo. Não é estranho em pensar num servo que não faz o que o seu Senhor manda? Pode pensar isso, não é? É estranho, não existe isso. Então, o servo, ele obedece ao seu Senhor. Muito mais nesse nível, né? De um servo que é amigo do seu mestre. Certa vez eu li uma história de um homem crente que trabalhava numa fábrica e ao lado desse homem ele tinha um colega que não acreditava em Deus, se dizia ateu. E diversas vezes aquele crente fiel testemunhava da sua fé para o seu companheiro de trabalho. E às vezes ele zombava, né, do que ouvia. Certo dia o ateu chegou para aquele crente e ele disse assim: eu não vejo diferença entre nós. Você não bebe, eu também não bebo. Você tem a sua família, eu também tenho a minha família. Eu tenho problemas, você também tem os problemas. Nós trabalhamos juntos aqui, mesmos horários, saímos, voltamos. Não vejo diferença entre nós. E o crente respondeu: escuta, se um dia Deus mandasse você deixar esse emprego, deixar a sua cidade, partir para outro extremo do país, você iria? O ateu respondeu: ora, eu nem acredito em Deus, né? Obviamente eu não faria isso. E o operário crente então concluiu: aí está apenas uma diferença, mas tem muitas. Aonde ele mandar, eu irei. Aonde ele me chamar para ir, eu irei. O que ele mandar eu fazer, eu farei. Se somos servos, meus irmãos, é importante que cumpramos o propósito específico no reino do nosso Senhor. Como você encara a sua nomeação, né, o seu chamado? Você sabe a tarefa específica que deve realizar? Então realize. Dê frutos, meu irmão. Tantas áreas para nós nos envolvermos. Tem o ministério com crianças, tem o OANSE nos sábados, tem o ministério com jovens, com adolescentes, tem ministério com casais, tem o evangelismo, tem a obra missionária, tem o ministério de ensino, tem os serviços que nós podemos realizar de modo manual, né, fazendo alguma limpeza, ajudando, nos envolvendo, nos disponibilizando.
tem a área do louvor, tem tantas coisas que nós podemos fazer, não é? Servindo o corpo de Cristo, servindo os irmãos. Lembre-se, o servo amigo de Cristo sabe quem é e o que deve fazer. A terceira verdade que nós podemos aprender aqui nesse texto é que o servo de Cristo trabalha com persistência por resultados eternos. Olha aí no texto, verso 16 de João 15. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Né? O fruto dos discípulos deveria permanecer para sempre. E o fruto de todo discípulo de Cristo na realização da obra de Deus deve permanecer para sempre. O vosso fruto permaneça. A propagação do reino deve ser para todo mundo. Ide, pregai a toda criatura. Fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Pregar para os perdidos e edificar os crentes é a tarefa que o Senhor pede de nós. Essa tarefa ela é árdua, ela exige trabalho intenso, deve ser realizada com persistência, mas ela é recompensadora. Às vezes pode até desanimar um pouco, mas o Senhor te dá novamente forças para realizar a sua obra. E o fruto aqui, esse fruto que vai permanecer, são as pessoas que se convertem pela pregação do Evangelho realizada pelos servos, mas também todo o serviço que contribui para que essas almas sejam salvas e edificadas. Todo o trabalho que contribui para os crentes amadurecerem, para aprenderem do Senhor, para poderem realizar a obra de Deus, e lá como diz Efésios, né, serem maduros, completos em Cristo, né, é o fruto que o Senhor pede de nós. Este é o trabalho que vale a pena. Trabalho cujo resultado irá durar para sempre. Pode entender isso? Talvez, às vezes, nós perdemos tanto tempo com coisas passageiras, gastamos tanto dinheiro, nos envolvemos, passamos vários anos da nossa vida nos dedicando a certas coisas que não permanecerão para sempre. É claro que tem outras coisas que é necessário a gente fazer, que é ligado a esse mundo aqui, mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos sempre pensar sobre isso. Jesus, certa vez, falou para a multidão que o seguia, né? Que eles estavam seguindo só por causa dos pães que eles estavam comendo, quando ele realizou o milagre da multiplicação dos pães. Está lá em João, verso 6, 27. Ele disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus irmãos, as coisas espirituais são eternas, e é por elas que nós devemos trabalhar com afinco. Certa mensagem diz que devemos investir a nossa vida em 3 coisas, pois elas são eternas. Primeira coisa que nós devemos investir, né? Não, claro, aqui é pessoa, né? Na verdade, 3 são pessoas, né? É investir no próprio Deus. Deus é eterno, né? Sempre existiu e sempre existirá. Invista a sua vida no relacionamento com Deus. Também devemos investir a nossa vida agora na palavra de Deus, né? Não é pessoa, é a palavra dele que vem do nosso Deus. A Bíblia diz que ela nunca passará, que ela subsistirá para sempre. Estudá-la, conhecer, se envolver aonde estiver o ensino dela e guardá-la no coração e para poder praticá-la. Invista no seu estudo da palavra de Deus, ela nunca passará. Também devemos investir nas pessoas. As pessoas vão durar para sempre. Elas são eternas. Elas vão durar para sempre com ou sem Deus. Invista nelas. Pregue o evangelho. Tenha relacionamento, né? Desenvolva relacionamentos frutíferos com os seus irmãos. Eles vão estar com você no céu. E pregue o evangelho para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Muitos deles você vai encontrar lá no céu por causa do seu testemunho que o Senhor usou para salvá-lo. E eu e você?
Nós estamos investindo a nossa vida no que é eterno. O seu trabalho para o Senhor tem contribuído para gerar frutos eternos. Interessante que nesse aspecto de fazer a obra de Deus em qualquer área, seja para a salvação dos perdidos ou edificação dos santos, a Bíblia ensina que tem a ver principalmente com a motivação que a gente realiza. Não só em cumprir a tarefa, mas cumpri-la com a motivação certa. Isso é muito importante. Realizar a obra de Deus com a motivação certa. E é necessário, para isso, que envolvamos no trabalho do Senhor com afinco. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 1, 28 a 29, a palavra de Deus diz assim, Paulo falando, né, sobre Jesus. A ele anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E perfeito aqui não é que é sem erro, não é a ideia de completo, inteiro, aquilo que não é quebrado. Isso é maturidade, ou seja, apresentar cada pessoa madura em Cristo. E ele diz no verso 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo trabalhava com afinco, se afadigava para que as pessoas pudessem conhecer a Deus e para que os crentes pudessem ser edificados. É assim que deve ser o servo no reino. Ir, anunciar com esforço, para dar fruto que permaneça, fruto eterno. E vai ser necessário sacrifícios mesmos, meus irmãos. Não é? Às vezes você vai ter vontade, não só uma vez, mas muitas, de ficar dormindo domingo de manhã, né? Ao invés de vir para a escola dominical dar aula, ou a cuidar das crianças, né? Ou participar aqui na adoração, ou cuidar do som, da mídia, do louvor, receber um irmão, conversar, mas é necessário porque isso edifica a gente. E nós podemos fazer sacrifícios de louvor para o nosso Deus. Um certo estudioso da Bíblia disse, Jesus espera que procuremos trabalho e não fiquemos só esperando que o trabalho venha nos achar, né? Às vezes as pessoas, é porque ninguém me deu nada para fazer. Olha, garanto que você procurar vai ter trabalho no reino de Deus. Trabalho e fruto específico, né? Que vai ficar para sempre. Todo crente deve trabalhar com persistência para alcançar resultados eternos. Quanto tempo, meus irmãos, quanta energia nós temos gastado para produzir o que dure eternamente? Lembre-se, seja fiel, se esforce. Ele exige isso de nós. Os resultados é Ele que dá. Os resultados é o Senhor que dá. E Deus vai usar você grandemente para a obra dele. A quarta e última verdade nesse texto que nós podemos aprender é que o servo de Cristo usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. E o texto diz aí, né, a parte final. Deixa eu ler todo ele novamente. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades, dei frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O servo de Cristo usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. Aqui nós vemos que o recurso que o Senhor nos dá para a realização do seu trabalho é a oração. Ou melhor, a chave para Deus nos conceder os recursos necessários para a realização da tarefa. A oração é tanto o resultado de quem está trabalhando, porque compreende a tarefa e busca ao Senhor para ajudar nesse processo, como também a oração é necessária para que o trabalho seja realizado, para que o Senhor dê os recursos, para que o Senhor capacite. Irmão, nenhum trabalho que é realizado para a obra de Deus vem de nós mesmos, é o Senhor que dá os recursos. E aqui o texto está dizendo que se a gente orar, né, nesse contexto de serviço, Ele vai conceder o que nós pedirmos em nome dEle. Então, pode orar para uma tarefa, para uma obra que Ele está mostrando para você realizar. Ele vai dar os recursos para você trabalhar com jovens, trabalhar com crianças, trabalhar com missões, trabalhar
na parte da adoração, do ensino, do prédio. Deus vai dar os recursos que a igreja precisa, porque é assim que ele faz a sua obra. Alguém envolvido no serviço do Senhor terá consciência de sua incapacidade e fraqueza para realizar o trabalho e vai precisar de orar, pedindo que o Senhor também capacite, não só a si mesmo, né, a pessoa, mas também dando outros recursos, até materiais, para realizar a obra. A obra do Senhor deve ser realizada da maneira do Senhor, com os recursos do Senhor. Vocês conhecem, né, o Martinho Lutero, reformador alemão, e quanto mais coisa Lutero tinha para fazer num dia, mais tempo ele passava em oração. Então, se as tarefas dele ali eram muitas naquele dia, ele acordava mais cedo ainda, para passar mais tempo em oração. George Miller, um pastor que tinha um ministério tremendo com orfanatos, né, sustentado pela fé, ele levantava diariamente, muito cedo, de madrugada, para orar e buscar a Deus. E tinha algo interessante com George Miller, que ele ficava muito triste quando ouvia algum barulho de ferramenta na cidade, quando significava que alguém levantou antes dele para começar a trabalhar e ele queria estar lá falando com Deus, não é? Antes de qualquer pessoa começar a trabalhar. Não sei se você já leu alguma biografia ou algo sobre George Miller, mas tem muitas coisas fantásticas. Uma delas é a frase que ele disse antes de morrer. Ele disse assim: pela fé, alimentei 2.000 órfãos e nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos. E ele não tinha nenhum recurso. Era só Deus mandando os recursos. Porém, meus irmãos, quando tentamos fazer a obra do Senhor com os nossos próprias forças, sem depender dele, o trabalho não glorifica o Senhor. E nós temos que buscar os recursos do nosso Deus. Você está fazendo isso? Quando te dá uma tarefa para realizar, mais simples que seja, está buscando a Deus, está orando. E aqui, irmãos, nós todos devemos orar pela igreja. Todos devemos orar pelo ministério de cada um. Talvez você não está envolvido diretamente em um ministério, né? Mas pode servir em várias áreas mesmo assim, mas não está liderando. Mas você pode orar. Orar pedindo capacidade para o pastor Carlos, para os diáconos, para os professores. Orar pela obra missionária, orar pelos os irmãos do louvor, pelos irmãos que cuidam da mídia. Orar por cada um de nós na edificação, pela evangelização, pelo testemunho. Recurso da oração, meus irmãos. Quando nós oramos, eu creio que o Senhor envia os recursos para realizar a sua obra. E Ele vai fazer isso através da fidelidade dos irmãos, usando pessoas em vários níveis. Muito bem, meus irmãos. Lembre-se, o servo amigo de Cristo sabe quem é e o que deve fazer. Nós aprendemos 4 verdades nesta manhã relacionadas ao servo de Cristo. Nós vimos que o servo de Cristo tem consciência do seu chamado. Consciência do seu chamado que deve levá-lo a fazer o melhor para o Senhor. Consciência que Deus chamou para a salvação, mas também o chamou para servir, para edificar o corpo de Cristo e para pregar o evangelho aos perdidos. Vimos também que o servo de Cristo sabe que tem uma tarefa específica para realizar na obra de Deus. Deus quer que nós evangelizemos, discipulemos, preguemos, sirvamos a igreja, os irmãos, testemunhemos, ajudemos uns aos outros. Você e eu devemos fazer isso. Também aprendemos que o servo de Cristo trabalha com persistência para os resultados eternos. Ser fiel, né? E Deus vai realizar a obra. Seja fiel e os frutos virão. Resultados são com o Senhor, mas a fidelidade gera frutos que permanecem. Lembre-se, invista naquilo que permanece para sempre, em coisas eternas. E por último, aprendemos que o servo de Cristo usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. Precisamos aprender a orar mais pela igreja, por suas necessidades, pela pregação do evangelho, por missões. Muito mais do que ficar pedindo coisas para nós, não é? Não tem nada de errado em pedir ao Senhor para suprir nossas necessidades, mas nós devemos incluir
as pessoas, os perdidos, a obra missionária, a obra de edificação da igreja, para que a igreja possa se tornar cada vez mais santa. Meus irmãos, sejamos servos aprovados, servos amigos, que sabem quem é e o que deve fazer. Você está disposto a servir ao Senhor e dar frutos? É um privilégio tremendo. Eu queria encerrar contando uma ilustração para vocês, talvez alguns já ouviram. Diz que um certo grupo de irmãos viajava de volta de uma viagem, uma conferência, e a certa altura, quando eles olhavam a passagem, eles viajavam de trem. Um deles disse para o outro: se esse trem fosse a obra de Deus, o que você seria nele? Um irmão respondeu: eu seria a buzina para poder buzinar bem alto para Jesus. E o outro disse do lado: eu queria ser as rodas desse trem para correr para Jesus. E assim eles foram falando, o outro foi dizendo, e aí eles olharam e viram o irmão com o olhar fixo pela janela lá fora, e eles perguntaram: o que você, meu irmão, o que você seria nesse trem? E com os olhos úmidos aquele moço disse: eu poderia ser o carvão, me deixaria consumir por Jesus, se ele assim o quisesse. Meus irmãos, você está disposto a ser consumido na obra de Deus? Ser consumido por Jesus para que pessoas se convertam, para que pessoas sejam edificadas? Olha, meus irmãos, muito em breve, nós estaremos na eternidade. O tempo de realizar a obra do Senhor, de pregar, de edificar uns aos outros, de se envolver com a obra, é agora. E é um privilégio. Não tenha medo, Deus vai lhe capacitar. Quando chegar o tempo do pastor perguntar, né, ou você se oferecer para cargos na igreja, para poder participar, não talvez como líder, mas ajudando ministérios, se envolvendo com a equipe que vai realizar a obra, se disponibilize. Diga sim. Eu lembro que algumas vezes na igreja, quando chegava essa época, alguns irmãos que estavam trabalhando chegavam para mim: pastor, esse ano eu não vou fazer não, viu? Vou dar um tempo, vou descansar. Eu falei: meu irmão, dá um tempo, vai perder a bênção, não é? Vai perder o privilégio, os galardões. Além de ser privilégio trabalhar, Deus ainda nos galardoa. Então é uma grande bênção poder servir ao Senhor, né? Vamos abrir aqui para perguntas. Depois a gente encerra com uma oração. Não é só pergunta não, viu? É observação, é contribuição. Talvez você tenha algo que quer falar. Tem alguém? Ok. Sim, Hugo. Em determinado momento, pessoas que poderiam servir, mas não teriam condições de assim. Vamos dizer também, trabalhar, aí os alunos na escola, e aí o cara quer dar aula, então isso é um exemplo. Já passou por isso, o irmão deve ter. Eu acho que isso vai ser até comum, principalmente quem está sedento, né? E por isso precisa de referenciais, de irmãos maduros para conduzir, para orientar. Precisa de treinamento, né? Toda igreja tem aspectos de certas lideranças que tem algumas especificações, né? Qualidades que a pessoa precisa ter para assumir aquela função, que isso vai se dar com o tempo. E aqui é maneira sábia de conversar, de repente se a pessoa não está entendendo ali, mas com muita maturidade. Conforme ela vai crescendo, ela mesma vai percebendo, vai amadurecendo. Agora, é comum
viu que os irmãos comecem fazendo algumas coisas e não vai ficar perfeito em si. Você tem que ter sabedoria para tratar, não é chegar lá, ei, sai daí que você não dá certo com esse ministério. Não é assim que a gente vai fazer, mas ter sabedoria para ajudar aquele irmão. E às vezes uma igreja que vai amadurecendo, ela tem um processo. Então, os irmãos também estão amadurecendo. E tem irmãos que estão descobrindo. E às vezes ele vai, participa, depois ele vai percebendo e também com orientação de que aquela área não é para ele, mas tem outra que ele pode ser uma grande bênção e que aquele que faz aquela área não faria tão bem a área que ele faz melhor. Então, é sabedoria mesmo. E lembrar que o nosso contexto é diferente, porque às vezes aquele irmão não está ali tão qualificado para fazer, mas o coração dele está de fato honrando ao Senhor. E aí você tem que ter sabedoria para lidar com isso, e com o tempo as pessoas vão se encaixando e vão se ajustando. Então eu já passei por essas fases. Fase, por exemplo, de um coral que a gente queria fazer, Juliana que dirigiu o coral lá, né, na limitação dela, e você de início é mais precário mesmo, e você vai permitindo. Depois as pessoas vão descobrindo, vão sendo treinadas, vão aprendendo, e aí depois de algum tempo, muito melhor, bem feito, bem realizado, pessoas que foram aprendendo, inclusive se colocando à disposição do líder para aprender. Então é um processo, e a gente precisa orientar com amor, né? O texto que nós lemos lá em Efésios fala da verdade em amor. E é num contexto de serviço, de edificação do corpo de Cristo. Então, é muito melhor você falar a verdade em amor do que às vezes deixar uma pessoa que não está fazendo tão bem um certo ministério, mas você precisa ajudá-la nisso. Aqui vai muito cuidado, que alguns não são maduros, pode se ofender, mas você precisa ter cuidado e amor cristão, e é necessário fazer os ajustes conforme a igreja vai crescendo. E a gente sempre tem que buscar excelência. A excelência para o culto, para a adoração, não significa que nós vamos desprezar pessoas. As pessoas são muito mais importantes do que coisas. Pessoas são muito mais importantes do que programas. Agora, isso vai ajustando ao longo do tempo com a igreja madura e sábia. Não só o pastor fazendo esse trabalho, mas irmãos maduros fazendo esse trabalho. Ok? Muito bem. Vamos encerrar? Tem irmãos aí que estão cansados de ontem, né? Trabalharam um bocado com os meninos. Nós começamos, foi cedo lá no Seminário Batista, viu? 6 horas da manhã a gente estava lá na cozinha fazendo café da manhã para um grupo que veio lá de Jucás. E foi um tempo abençoado. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar com a oração. Vou pedir para o irmão Hugo orar para nós. Por favor, irmão. Nosso Pai, adoramos, ó Pai, nessa manhã. Nós te agradecemos, nosso Deus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelo avanço da tua palavra, do teu evangelho, de ter nos usado nesse trabalho, nessa igreja, nessa comunidade, com os teus servos que têm chegado aqui, com o campo que o Senhor tem nos dado através desse lugar. Te pedimos, nosso Deus, que nos abençoe e nos capacite para te honrar, e agradecemos porque temos visto a tua mão nesse serviço. Também, meu Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados que tanto atrapalham, e também pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar e viver juntos, ó Pai, como servos teus, filhos teus, amigos teus. Pedimos também que nos livre dos problemas e das tentações. Pedimos porque sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, as que o Senhor puder nos livrar, que forem da tua vontade, ó Pai, que nos livre. É assim que te rogamos humildemente, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Tenham um bom dia, até às 18 horas para adorar.